A irmã Mónica é a irmã reparadora de Nossa Senhora de Fátima, uma congregação que teve origem em Fátima. Viveu, depois dos primeiros votos, viveu nesta instituição a trabalhar, a cuidar de crianças e jovens em risco durante 17 anos. Durante esse período também tirei o curso de educadora de infância. Este era um trabalho que eu gostava muito e daqui há 4 anos atrás fui para Moçambique, por uma missão, por uma realidade totalmente diferente. E como é que surgiu esse desafio para a desencantar aqui do Porto para Moçambique? Foi um pedido que me foi feito pela Superior-Geral. No início foi difícil, porque eu, para além de gostar muito deste serviço, era uma realidade diferente que me assustava, mas foi um desafio que acabei por aceitar, com uma obediência, e que acabei por gostar muito. Já agora uma pergunta, se não fosse por obediência, poderia ter dito que não? Seria mais difícil aceitar ir. Acho que teria mais problemas em aceitar ir por medo do desconhecido. O que é que associava nesta experiência em Moçambique ao desconhecido? Pelo que eu vi, era uma realidade diferente, muita carência, muita falta de tudo, sem meios a nível de saúde, todos os níveis. Isso, para além de ser uma cultura diferente, pronto, o desconhecido metia-me um bocadinho de medo. E, portanto, desde o início que, digamos, a sua missão em Moçambique estava marcada para Niassa. Sim, nós só temos casa lá. Nós temos casa em Niassa. Já vamos falar de Niassa, mas, portanto, há 4 anos significa que nessa altura, embora ainda de uma forma talvez menos conhecida da opinião pública, já tinham começado os ataques terroristas em Cabo Delgado. Sim. Apercebeu-se disso quando fez as malas? Não me apercebi disso, nem se falava. Pronto. E quando cheguei lá também não me apercebi logo disso. Não me apercebi, não. Mas aos poucos, já iríamos falar sobre a sua missão, mas aos poucos, digamos, a questão do terrorismo, até por causa da chegada também de refugiados de Cabo Delgado, que passaram a chegar também de alguma forma a Niassa, essa questão passou a estar, como se costuma dizer, na ordem do dia, passou a ser uma questão mais falada, mais debatida, não é? Sim, sem dúvida, começou a ser, digamos, uma realidade cada vez mais concreta e cada vez mais presente. Mas o grande foco foi agora quando começou a pandemia. Bom, então vamos começar por falar da sua missão. Foi para Niassa há 4 anos fazer exatamente o quê? Qual é que é o objetivo da sua missão? Fala-nos um pouco então da sua experiência lá em Niassa. Nós temos lá uma comunidade, temos um jardim de infância e dedicamos também à pastoral, ao serviço e a ajudar as pessoas ali naquele bairro, pronto, e ali nas redondezas. Eu fui para substituir uma irmã que estava à frente da comunidade, como superiora, ela saiu e então fui para substituí-la, tanto a nível da comunidade como a nível do trabalho na escolinha, pronto, e outras escolhas que fosse necessário. Pronto, eu fui substituir uma irmã que saiu. Quando chegou, lembra-se quando chegou a Niassa, digamos, a primeira impressão que teve, que memórias é que tem desses primeiros dias? A primeira impressão assim foi mais em Maputo. Quando aterrei em Maputo, estava muito calor, as pessoas não nos deixavam, queriam ajudar para levar as malas, para receber alguma coisa em troca, isso foi o que me marcou mais. Muita gente, muita confusão, mais isso. Depois quando cheguei a Lixinga, já um aeroporto pequenino, um ambiente muito mais pequeno, menos gente, apesar de muita gente, o clima também não é tão quente. Pronto, já notei, há uma diferença muito grande entre Maputo e entre Lixinga, não é? E em relação ao local em si, às instalações onde foi ficar, o trabalho, como é que foram essas primeiras impressões em relação, no fundo, à sua missão em concreto? Pronto, a casa em si, a nossa casa é uma casa simples, mas uma casa que, pronto, tem o básico que é necessário. Mas depois toda a realidade envolvente, não é? Nós estamos inseridos num bairro. A nossa casa fica ao lado da igreja e fica num bairro. Pronto, todo o bairro, a própria construção das casas, de capinha, a terra,
pronto, a cor da terra, aquilo, tudo isso, tudo só buracos, as estradas em si, tive que começar logo a conduzir e a fazer as coisas, não é? Ao contrário, essas coisas todas. Pronto, tive que aprender muitas coisas de repente, não é? Porque a irmã saiu passado pouco tempo e era uma realidade totalmente diferente. Uma realidade totalmente diferente. Ficou chocada, de alguma forma? Não, acho que não é propriamente chocada, é mais a dificuldade digamos, em ter que me adaptar e no início ser um bocadinho complicado. O ficar chocada é diferente, ser uma coisa diferente, não propriamente chocada, é uma realidade diferente que nós temos que nos ir habituando, não é? Mais isso. Eu quando me referia ao chocada, por exemplo, com a pobreza que é muito visível neste Moçambique mais profundo, digamos assim, a falta de questões, de coisas básicas como a eletricidade em muitas casas, a água, não haver esgotos, as próprias estradas serem muito inacessíveis. Portanto, esta realidade, esta pobreza, era nesse sentido que eu perguntava se sentiu chocada no sentido de um choque mesmo. Sim, no início era tudo, a gente vê aquela realidade toda diferente que para as pessoas lá era uma coisa normal, desde a parte do lixo, o lixo em qualquer sítio da rua, da estrada, as pessoas andarem rotas, andarem descalças, pronto, a parte do hospital, do centro de saúde também sem condições nenhumas, tudo isso, digamos, as pessoas também o pedirem ajuda, a alimentação, não fazerem refeições, tudo isso, o passar nos bairros, o ir visitar os bairros, ou passar nos bairros, choca, é chocante e ainda hoje é. Apesar de aprendi com o tempo que apesar de chocar, nós não podemos transparecer muito isso, não é? Porque isso também choca as pessoas. Mas nunca deixa de ser chocante, não é? Nunca deixa de ser chocante essa realidade, acho que. E depois também o chegar aqui também é chocante. Depois de lá chegar aqui. Ficou, digamos assim, nunca se tinha confrontado com uma realidade, com uma pobreza tão marcante? Não. A gente ouvia falar das irmãs que lá estavam, a gente ouvia falar e ouve falar das outras que já lá estavam, mas uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. E realmente ver que as pessoas passam dias sem comer, que as pessoas, pronto, em casa, mesmo próprio visitar alguém, por exemplo, visitar um doente, dar a comunhão a um doente, é uma das coisas que me custa muito, porque a gente entra na casa da pessoa, dentro da casa, e vê que não há condições, não há nada, e isso é a realidade do dia a dia, da grande maioria daquelas pessoas. Sim, isso choca muito, mas a gente com o tempo não é que se habitua, mas vai aprendendo a lidar com isso também para não chocar as pessoas. Sente que a presença, neste caso das irmãs, a presença da Igreja a nível geral, consegue fazer alguma diferença face a essa realidade tão marcante de tantas faltas de meios, de tanta pobreza, de tanta gente que no fundo tem uma vida que está quase que traçado o seu destino logo à nascença? Sim, sem dúvida. A Igreja tem um papel fundamental, porque para muitas dessas pessoas é através do apoio na Igreja ou alguém da Igreja que pode ajudar às vezes as pessoas conseguirem dar o salto. Muitas dessas pessoas conseguem às vezes vingar na vida e graças a algum elemento, uma congregação, alguém da Igreja, algum voluntário, alguém que até passou por lá, que ajudou em algum momento. Pequenas ajudas fazem grandes diferenças. Sim. Conte-nos um pouco como é que era o seu dia-a-dia, ou como é que é o seu dia-a-dia lá em Lixinga. O que é que faz exatamente, de manhã até ao fim do dia? Há uma grande diferença que é o antes Covid, antes pandemia e o pós-pandemia. Eu praticamente tive 2 anos, não é? Estamos há 2 anos com a pandemia, eu tive 2 anos sem pandemia e estou há 2 anos com pandemia. São situações totalmente diferentes. Antes pandemia, nós temos a atividade da escolinha, onde também integramos crianças sem condições, não é? Temos crianças que têm possibilidades de pagar e temos crianças que não têm possibilidades de pagar.
Para além dessa atividade e para além de atividades na paróquia, de pastoral, da catequese, de ajudar os movimentos, tudo isso, porque lá a igreja é muito ativa, tem muitos movimentos, muitas atividades todos os dias, é muito mais ativa que cá. E então ocupa-nos muito tempo. Para além disso, também estava ligada a uns movimentos a nível da diocese, de religiosos, pronto, outras ações. E depois também temos uma pequena machamba, não é? Que é um espaço de terra, onde nós também cultivamos para ajudar na escolinha e ajudar a quem precisa. Pronto, o objetivo é esse. E depois disso também ajudamos, digamos, as pessoas locais, não é? Estão sempre a bater à porta, a pedir ajuda para alguma coisa, nós vamos visitar em casa, a ver realmente que ajuda que as pessoas precisam, depois, porque essa ajuda também não pode ser dada de qualquer forma, não é? Tem que ser controlada e tem que ver se realmente a pessoa precisa de ajuda. Então, muito do tempo dedicamos a ajudar as pessoas e a acolher as pessoas, às vezes a sentar lá em casa e a ouvir. As pessoas têm muita necessidade de falar, muita necessidade de chegar, sentar e falar. E nem sempre é para pedir coisas, para pedir o dinheiro, ou comida, às vezes é para falar sobre os problemas, algum problema, alguma questão em casa, familiar. As pessoas têm necessidade de falar e que as escutem e depois que digam uma palavrinha. Pronto. Depois, o pós-pandemia, tivemos que fechar a igreja, tivemos que fechar a escolinha durante muito tempo, mas o período da pandemia foi o período em que, a nível dos deslocados, realmente ali em Lixinga, entrou com muita força. Então, durante a pandemia, dediquei-me muito a acompanhar os deslocados. Primeiramente num campo mesmo deslocados, em Malica, mas depois eu comecei-me a perceber que ali no nosso bairro havia muita gente e que ninguém acompanhava. Então eu passei a acompanhar, a fazer o levantamento desse grupo e a acompanhar esse grupo de deslocados ali do nosso bairro, que já passava dos 160 ao todo, desde crianças pequeninas até idosos. 160 pessoas? Pessoas, sim. Só no nosso bairro ali. Depois havia outros. Pronto. E então, durante estes 2 anos, fizemos muito esse acompanhamento, de visitar em casa, ver o que era preciso, fazer também a ponte com o próprio governo, alguma necessidade que surgia, este acompanhamento, ajudar mensalmente com cabaz, e fora isso eles também vinham lá regularmente, para pedir ou simplesmente para falar. Só vinha visitar. Eu quero visitar, eu quero falar um bocadinho. Se tiver alguma coisa eu aceito, se não tiver também não faz mal. Havia muitos cristãos entre os deslocados que iam parar a Lixinga? Mas ali a nossa zona é uma zona de muitos muçulmanos, no nível geral. Há muitos muçulmanos. Há cristãos, mas a maioria não é. Pronto, mas aí nós não fazemos exceção. Pronto, qualquer um que seja, nós acolhemos e ajudamos. Nós estamos a falar de deslocados que vieram de Cabo Delgado, que são cada vez mais aqueles que estão a chegar à província de Niassa. Aliás, ultimamente já tem sido palco também de alguns ataques, já iremos falar um pouco sobre isso, mas estamos a falar de pessoas que fizeram, em alguns casos, mais de 400 km para chegar até à zona onde está, em Lixinga, onde está a missão da irmã. De todas estas pessoas que fugiram muitas vezes de ataques brutais que assistiram, ou pelo menos com grande medo daquilo que estava a acontecer, alguma história que a tenha marcado mais, de todas as histórias que ouviu, de todas estas experiências, de todas estas pessoas fugitivas, houve alguma história que a marcou mais? Sim, há várias. Houve uma senhora que ela veio com os filhos e que teve muita dificuldade em chegar. Eles para a trazer, era uma senhora ainda nova, de 50 anos, só que ela já vinha muito doente. E eles tiveram que carregar durante muito tempo, foi muito difícil. Quando ela chegou cá, quando chegou lá a Lixinga, levaram ao médico e descobriram nessa altura que ela tinha HIV e já no estado avançado, mas estava sem tratamento. Começaram a tratar, mas já era um bocadinho tarde. Então nós acompanhámos essa senhora, ainda com vida, durante algum tempo, a nível da alimentação, de cuidados, e chegámos a visitar. E ela passado um tempo deu sinais de melhoria,
Só que acabou por falecer. Pronto, acabou por falecer. E foi um caso que me marcou por aquela senhora que eu acompanhava, não é? Acompanhava e depois ver todo esse processo. Fora esse, há outro caso de uma mãe que veio com o marido e 2 filhos pequenos. E depois de estar cá, então eles tinham conseguido um espaço, um terreno para cultivar. E então o marido andava lá a cultivar e na altura das chuvas, lá há muita trevoada, a trevoada mata. Lá a trevoada mata. E então ele estava na machamba a tratar a terra e um raio apanhou e matou. E pronto, aquela jovenzinha ficou sozinha com os 2 filhos. Quer dizer, tinham passado tanto para chegar ali e depois de chegar ali um raio apanhou e pronto, matou e ela ficou sozinha com aquelas crianças, pronto, sem ajudas nenhumas, sem nada, apoio do governo, nada. Pronto, nós apoiámos, mas pronto, também foi uma situação que marcou. Depois há outra situação de também uma senhora, porque alguns falam com muita espontaneidade. Há outros que têm mais dificuldade e há outros que a língua não falam bem em português. Esta senhora fala muito bem português. Ela vem lá e diz: irmã, eu estou muito, muito traumatizada. Eu basta ouvir um barulho e eu assusto-me logo. Porque ela, na aldeia onde ela estava, eles vieram de repente e eles tiveram que fugir, quase cada um por si. Fugiram. Mas alguns familiares não conseguiram, ficaram para trás. Então, passados uns dias de estarem lá no mato, escondidos, eles passados uns dias voltaram. Quando viram que as coisas acalmaram, voltaram. Então, quando chegaram à aldeia, onde tinha a aldeia deles, então ela encontrou uma tia que estava toda cortada aos bocados, eles decapitaram todo, o corpo todo, e usavam pedaços do corpo para fazer o suporte para as panelas, onde as panelas que eles metem com o carvão para acender. E então põe aqui o bocado das pessoas para fazer o suporte e deixam assim. Eles, quando chegaram à aldeia, viram aquilo. E ela diz que aquilo não sai da cabeça, aquela imagem do corpo cortado aos bocados ali assim. E ela de vez em quando vem ali para falar, porque tem necessidade de falar disso. Tem necessidade, precisa de falar. Pronto, e como esses outros casos, muitos casos, as pessoas falam, precisam de falar. Essa necessidade que as pessoas têm de desabafar, de exteriorizar as suas histórias, os seus dramas, tudo aquilo que viveram, não é? Essas tragédias todas, faz parte também de um trabalho muito importante que a Igreja Católica está a desenvolver em Cabo Delgado, chamado o apoio psicossocial, que no fundo é isso que a irmã estava também a realizar, ou está também a realizar em Lixinga, que é o apoio às pessoas que passaram por uma tragédia, por uma situação de grande conflito, de grande intensidade e têm que saber ultrapassar. Mas imagino que deve ser muito difícil estar olhos nos olhos com alguém que passou por uma experiência tão traumatizante, não é? Sim, é muito difícil, porque aquilo que a pessoa está a relatar marca, não deixa ninguém indiferente. Mas nós temos que fazer um esforço para não nos deixarmos também abater muito, porque nós temos que dar força àquela pessoa e temos que ajudar aquela pessoa a superar. E por isso, aqueles relatos são os relatos que parecem um relato de um filme de horror, não é um relato, agora sendo um relato de uma realidade que foi vivida por aquela pessoa que me está a contar, na primeira pessoa, e a gente olha para os olhos dela e vê o sofrimento, custa muito. Mas esta pessoa acaba por vir e contar uma vez, depois vem e conta outra vez, e aos poucos, também tanto ela como nós, não é? Vamos ter mais capacidade para ajudar e ela também vai ter mais capacidade para superar. Mas muitas vezes procuram-nos não para pedir propriamente comida que precisam, mas eu precisava de falar. E às vezes vêm lá para se rir connosco, para estar um bocadinho, depois a gente também ouve, mas depois também brinca um bocadinho e começa para desanuviar um bocadinho a situação e as pessoas saírem dali um bocadinho com outro ânimo, porque é muito difícil, para além desse trauma,
tem que viver a realidade do dia a dia, que é uma realidade de quem perdeu tudo, chega a um sítio estranho, que apesar de ser o próprio país, mas é um sítio totalmente estranho e muitos deles não são aceitos ali. Eles estão no próprio país, mas os que são dali não aceitam. Porquê? Acham que eles estão a ocupar o espaço deles. Eles vêm ocupar o que é nosso. E isso sente-se, é visível. A irmã também sente que, por exemplo, as populações locais, de alguma forma, porque estamos a falar de populações que vivem numa extrema pobreza, ficam de alguma forma revoltadas com o apoio que os deslocados estão a receber de instituições internacionais, da própria Igreja, e dizem, eles recebem e nós não recebemos porquê? Sente que há esta rivalidade, de certa forma, uma certa inveja até, que depois pode dar origem a pequenos conflitos locais? Sim, isso acontece. Isso é uma das coisas que acontece. De que, quer dizer, nós estamos cá e também precisamos de ajuda. Nós também precisamos de ajuda. E realmente há lá pessoas, realmente há lá famílias que são de lá, mas acabam por não ter nada como aqueles que vêm. Mas, para além de não ter nada assim visível, de alimentos e de casa, os que chegam têm muito menos, porque também não têm a parte afetiva, não têm a parte emocional, está totalmente destruída. Mas as pessoas não percebem isso. Então eles vêm para ficar com o que é nosso também. Nós já estamos mal, ainda vamos ficar piores. E também vêm ocupar o nosso espaço, o nosso terreno. E isso é muito complicado, mas sente-se isso é visível. Cada vez tem havido mais, ultimamente tem havido vários ataques, penso que a irmã tem estado a acompanhar isso, apesar da intervenção militar, nomeadamente das tropas da Ruanda, o que tem acontecido é que ultimamente há incidentes, ataques, também já na província de Niassa. E especialistas, digamos, que têm acompanhado esta questão de terrorista, dizem que os terroristas têm estado a movimentar-se de Cabo Delgado, onde estão a ser atacados, para a província de Niassa. Isso levanta aqui uma questão em concreto. A irmã vai regressar, tem medo de que a própria província de Niassa não seja apenas, digamos, o refúgio de deslocados dos ataques terroristas, mas também palco de ataques terroristas? Tem medo que haja este espalhar da violência por todo o território de Moçambique, pelo menos pela parte norte de Moçambique? É sim, tenho medo no sentido em que isso vai aumentar as dificuldades daquela região, não é? E a estabilidade que se sentia. Agora, que isso me impeça de voltar, não. Nesse sentido, não. Mas claro que ali a nossa zona é uma zona calma, uma zona bastante calma, pacata, pronto, até agora. Por isso, claro que não queria que isso acontecesse, não é? Não queria que isso acontecesse, porque ia aumentar as dificuldades económicas e aumentar, que a própria pandemia já trouxe. Ia trazer, e depois, para além de que esta questão do controle dos insurgentes é uma realidade que, entre aquilo que se diz e aquilo que acontece na realidade, há uma diferença muito grande. Uma diferença muito grande. Há muito mais ataques do que aqueles que se conhecem? Sim, aquela questão de que está controlado, quando dizem que algo que está controlado, não quer dizer que esteja controlado. O que eu noto lá em Moçambique, e também me custou aceitar isso no início, enquanto que nós aqui temos muita liberdade de expressão, lá não há liberdade de expressão, as pessoas têm medo de falar. Quando falo com deslocados sobre outras coisas, eles estão à vontade. Mas a partir do momento em que eu coloco a questão de quem começou esta guerra, qual é a origem, aí ninguém fala. Tudo tem a ver com política, tudo tem a ver com, que tem a ver com o Estado, ninguém fala. E por isso, quando eles dizem que a situação está controlada, isso não corresponde à verdade. Pronto. E realmente o que dizem é que eles agora estão, os próprios insurgentes, como foram, digamos, sacudidos daquela zona, não é? Então eles estão a procurar outros sítios. Quer dizer, eles não foram exterminados, nem foram controlados. Eles simplesmente agora, os que conseguiram fugir, eles estão a procurar outros sítios e a criar força, é o que dizem, não é? A criar força para poder depois atacar. Ali a nossa zona é uma zona boa para isso. É uma zona relativamente pacata, uma zona calma, quer dizer, há uns espaços enormes que eles têm espaços amplos onde podem perfeitamente assentar e ir recrutando pessoas ou ir fazendo, pronto, isso é possível. Agora, que isso mete medo, tem respeito, mas não é isso que me vai impedir de ir. Pelo menos por enquanto, não.
Muito bem. Da sua experiência destes 4 anos de Moçambique, como é que a irmã consegue entender que de facto tenha nascido um foco de terrorismo nesta região norte? Qual é a causa? Porque é que de repente começam a surgir ataques terroristas que, em alguns casos, como a irmã referiu, percebe-se que os próprios terroristas estão misturados com as populações locais, portanto não são terroristas que vêm de fora, não, é um movimento, digamos, nativo de alguma forma. Como é que se explica, em seu entender, a existência desta insurgência, como se diz em Moçambique? Isso é muito complicado, dizem muita coisa. Eu não sei, a opinião pessoal é que há uma revolta muito grande da população, porque há uma diferença muito grande entre as pessoas a nível de ter o nível de vida. Há um grupo de pessoas que têm um nível de vida muito elevado. Moçambique é um país rico. Há bastante riqueza, mas essa riqueza não está, como em muitos países, a maioria dos países pobres, é esse o problema. Essa riqueza está na mão de alguns, não é? E a grande maioria não tem acesso. E então há uma revolta muito grande. Acho que isso leva a uma guerra, não é? Leva a conflitos. Quando se começa a gerar uma revolta. Pronto. E há uma revolta muito grande pela desigualdade. Porque a desigualdade é muito grande, muito grande. Nós vemos, e agora lá, por exemplo, lá em Lixinga, vê-se muito isso, já se vê uma diferença muito grande de estatuto. E há pessoas lá a viver muito bem. Carros bons, casas boas, vê-se, mas vê-se o oposto. E isto, em Cabo Delgado, eu nunca fui lá, mas pelo que me dizem, uma zona muito rica, uma zona onde tem muita riqueza. Há quem diga que por trás também está metido aí uma questão de política, uma questão do presidente, uma questão digamos, aquele ali já havia ali coisas que já tinham sido comprometidas, já tinham sido vendidas e depois que voltaram atrás. As pessoas dizem isso entre dentes, mas não falam abertamente. Agora, eu acho que com o tempo foi-se criando ali foi crescendo ali, e não houve uma intervenção a tempo. Acho que o grande medo foi que não houve uma intervenção precoce. Ou seja, há um sentimento de injustiça que provoca uma revolta muito grande, porque nós estamos a falar de uma região muito rica, mas que, na verdade, onde as populações vivem numa extrema pobreza. Portanto, sim. Este contraste entre a riqueza de uma região, mas que não chega à vida das pessoas, dá origem a essa revolta, não é? Sim. Isso, e depois o fator de que, quando começaram os conflitos em Cabo Delgado, desde o início, que toda a gente falava, toda a gente sabia, até haver uma intervenção, foi muito tempo. E isso também é um dos grandes problemas, foi esse. Digamos que o mal enraizou muito. O governo não quis assumir a essência de um problema em Cabo Delgado, não é? Não. O próprio presidente tirou de lá a família toda, isso toda a gente diz e sabe. Muito tempo antes, quando já se sabia que as coisas estavam mal, durante muito tempo na televisão local nunca se ouvia falar. Nós ouvíamos pelo estrangeiro, não é? Lá estava tudo bem. Muito mais tarde é que o próprio governo assumiu que realmente havia problemas em Cabo Delgado. O papel da Igreja, a irmã já explicou, já disse, que de facto a Igreja é como se fosse uma extraordinária ONG, sendo muito mais do que uma ONG, obviamente, porque está no terreno e muitas vezes é a única instituição, digamos, que está junto das populações mais escondidas, nos sítios mais distantes. Se a Igreja Católica neste momento desaparecesse de Moçambique, se não houvesse mais, se as irmãs não pudessem mais estar em Lixinga ou as outras comunidades religiosas, a Igreja Diocesana em Cabo Delgado, ficaria o quê? Uma situação trágica, uma tragédia imensa. Como é que imaginaria Moçambique sem a Igreja? Um caos total, e quem sofreria, como sempre, seria a população mais frágil, mais débil, que nada tem,
que é esquecida, que é posta de parte, porque são esses que, mesmo os deslocados, quando chegam a Lixinga, eles ouvem falar, olha, vai à casa das irmãs, que elas ajudam, elas alguma coisa dão, elas ajudam com alguma coisa. E eles vêm logo lá, identificam-se como fulano disse para a gente vir à casa das irmãs, que as irmãs iam ajudar. Se houver algum problema, é a casa das irmãs que vão. A igreja, se não existisse, realmente a população mais necessitada, esta população que mais precisa, mais débil, muita dela morreria. Morreria porque a igreja, no geral, ajuda muita gente e impede que muita gente morra. Sim. E a irmã nunca se sentiu impotente, digamos, perante tantos pedidos de ajuda, às vezes de pessoas que de facto, como disse, não têm nada, e a própria irmã não sentiu, por exemplo, as suas próprias mãos vazias, sem capacidade para dar resposta a tantos pedidos de ajuda? Essa impotência, já sentiu essa impotência? Lá a gente sente essa impotência quase todos os dias. Só naquele dia que eu estou em casa, eu estou de retiro ou não saio de casa, porque não atendo ninguém, que a gente tem o portão fechado, porque mesmo quem vem lá, que todos os dias a porta toca, quem vem lá ou a gente saindo à rua, a gente sente essa impotência, é diária. E muitas vezes a gente vem à consciência, e será que eu posso fazer mais alguma coisa? E aquela questão de que eu não posso fazer, mas também mais ninguém pode. E o que é que vai ser desta pessoa? O que é que vai ser desta família? Lá nós temos que ir aprendendo a viver com essa consciência e com essa realidade, e também ter esta noção de que, pronto, eu hoje não posso mais, talvez amanhã possa mais, mas tudo não pode, nunca pode. Tentar ajudar um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e ver quais é que são as prioridades, embora são muitas as prioridades, mas isso é uma realidade, a gente todos os dias passa por isso, todos os dias, só se a gente estiver em casa fechada. A própria irmã nunca, digamos assim, não fica... A própria irmã, eu diria quase que a chorar, ou pelo menos a sentir-se quase que, entre aspas, inútil perante essa incapacidade de dar resposta a pessoas que estão-lhe a bater à porta, mas que a irmã sabe que estão famintos, que não têm nada, que estão, digamos, que não têm nada em suas casas, que a sua vida está um destroço, e a irmã olha à sua volta e diz, mas eu também ainda não tenho quase nada para lhes dar. Isso deve ser dramático também para si, não? Sim, é uma realidade muito dramática, e pessoalmente às vezes quando a pessoa vem na hora que a gente está a comer, não é? Ou assim, não é? Porque lá as pessoas nem têm hora, comer não há hora. E a pessoa vem pedir e a gente está naquela hora e até estávamos à mesa, custa muito, e é muito difícil lidar com isso. E às vezes porque a gente também não pode dar o pouco, porque a gente não pode dar tudo o que tem, porque sabemos que a seguir vem outro, não é? Não é só aquele que vem naquele dia, há outros que vêm naquele dia ou no dia a seguir. Mas às vezes consola um bocadinho, pronto, chorar essa questão a gente evita à frente das pessoas, a gente tem que ser forte, tem que, pronto, também para animar um bocadinho as pessoas. Mas quando as pessoas saem, se calhar... Sim, claro, uma pessoa vai abaixo e custa, e a gente depois entre nós também falamos, olha, esta realidade, e falamos umas com as outras, e pronto, e vemos realmente as dificuldades. Mas, às vezes, o que nos ajuda um bocadinho é ver a postura da pessoa, aquela pessoa que não tem nada e que vem, e de quem nós damos um bocadinho, às vezes um bocadinho que é para 10 ou 20 pessoas, lá em casa, não é? Não é só uma pessoa. E aquilo que nós lhe damos, a pessoa é muito grata. A pessoa agradece, obrigada. E aquele obrigada, consola um bocadinho, embora a gente sabe e a pessoa diz, pronto, a gente diz é pouco, e ela diz, mas pronto, obrigada, para nós já é muito, porque com este pouco e com uma coisinha que eu arranjo ali, eu já vou conseguir fazer alguma coisa que é melhor do que o nada. Até ao ponto de que nós temos lá no jardim 2 árvores que dão umas folhas, dão umas folhas, e as pessoas vêm muitas vezes pedir aquelas folhas que chamam o caril, aquelas folhas para levar para servir. O caril é aquilo que acompanha aqui como nós o peixe ou a carne, é o acompanhamento. Então eu deixo aquela árvore crescer, porque aquelas folhas são para as pessoas virem pedir e levar, para cozinhar.
Pronto, as pessoas levam, cozinham e já faz uma refeição com aquilo. Há uma irmã Mónica antes e depois de Moçambique, não há? Sem dúvida, sem dúvida. Que chegou aqui agora, passado 2 anos sem vir cá, não é? Já há 2 anos. E depois, com esta realidade da pandemia, com esta realidade de Cabo Delgado, dos locados e tudo, agora eu chegar cá passado 2 anos, nesta altura de Natal, destas coisas todas, demorei um bocadinho a assentar e a ver estas coisas, aqui mesmo aqui. Havia as coisas, não é, que a gente sabe, que as meninas têm prendas, têm isto, têm aquilo, e apesar de serem crianças que estão cá e têm problemas e pronto, têm menos do que as outras, mas mesmo assim têm muito, mas lá têm muito menos, não têm nada. E a gente a ver assim estas coisas assim, custou um bocadinho a entrar, a aterrar nesta minha realidade cá. Mas agora penso que está a desejar que chegue rapidamente o dia para voltar. Principalmente porque sei que tem lá muita gente que depende de mim e que está à minha espera. Está à minha espera para alguns projetos, mesmo os deslocados, algumas coisas pendentes, e eles estão à espera, e eu sei que eles precisam de ajuda, e também a pensar um bocadinho neles, porque as coisas agora também pioraram um bocadinho, a situação, as pessoas dizem, irmã, tem que voltar, que faz cá falta, nós precisamos de si. É pensar um bocadinho neles, sim. E como é que tem acontecido de alguma forma também a ajuda através da Fundação AIS lá em Lixinga? Através da Fundação AIS houve uma ajuda, onde a Diocese de Lixinga fez um projeto, foi aprovado, e depois, nesse projeto, veio uma irmã especialista em psicologia que trabalha lá mesmo em Pemba e veio dar uma formação sobre essa questão de acompanhamento do apoio psicossocial. Do apoio psicossocial, onde eu participei. Isso fez parte do projeto. Para além disso, também houve ajudas às famílias, não é, de toda ali da zona, com alimentos, com cobertores, com as coisas que precisavam mesmo para utensílios para trabalharem a terra. Pronto, houve essa ajuda, e tudo através desse projeto que foi para as Cáritas, do valor da ajuda à Igreja que sofre. Sim. Gostaria de deixar enfim, uma palavra de agradecimento, de certa forma, para a Fundação AIS, para este trabalho, para este envolvimento também, que enfim, mais ou menos, mas permite também ajudar a alimentar esta missão que a irmã está a desenvolver lá em Lixinga. Sim, claro, em nome de todos aqueles que beneficiam, que estão a beneficiar e vão continuar a beneficiar da ajuda da Igreja que sofre, agradeço e realmente peço que esta ajuda continue como até aqui, tanto ali como em todo Moçambique e em todo o mundo, não é? Que é uma grande ajuda, que toda ela marca a diferença e faz a diferença para muita gente. E para muita gente, a nível de grupo e a nível individual, uma pequena ajuda faz toda a diferença. Às vezes a diferença por uma vida. Por isso, muito obrigada, e esperamos que continuemos a receber essa ajuda.